Ele maltratava o Caramelo todos os dias, até que ele fugiu. E isso mudou tudo. O calor daquela tarde parecia mais forte do que o normal. A pequena cidade do interior estava quase parada, como costuma acontecer depois do almoço. Algumas janelas estavam abertas, deixando escapar o cheiro de café recém-passado e bolo de milho que esfriava sobre mesas simples de madeira. Na rua de terra batida, o silêncio era quebrado apenas pelo canto do passarinho, pelo som distante de um rádio tocando forró antigo. Foi nesse cenário tranquilo que algo inesperado aconteceu. Um cachorro caramelo surgiu correndo pela estrada. Ele vinha rápido, com a língua para fora e o peito subindo e descendo de tanto esforço. Suas patas levantavam pequenas nuvens de poeira, e seu olhar demonstrava algo que qualquer pessoa conseguiria reconhecer: medo. Muito medo. O cachorro olhava para trás várias vezes enquanto corria, como se estivesse tentando se afastar de algo que parecia ainda muito próximo. Depois de alguns metros, ele diminuiu o ritmo. O corpo parecia fraco demais para continuar naquela corrida desesperada. Foi então que ele parou diante de um portão antigo. Do outro lado do portão estava a casa de Sebastião. Sebastião era um idoso de passos lentos e rotina tranquila. Viúvo há alguns anos, ele vivia sozinho naquela casa simples, cercado por um quintal pequeno onde cultivava hortelã, coentro e algumas plantas medicinais que aprenderá a cuidar desde jovem. Naquele momento, ele regava suas plantas com calma, segurando um regador de plástico azul já desgastado pelo tempo. O cheiro das folhas molhadas misturava-se com o aroma de terra úmida. Sebastião estava concentrado quando ouviu um som estranho vindo da rua. Um pequeno gemido. Ele levantou o olhar. Do outro lado do portão, o cachorro caramelo estava parado, olhando diretamente para ele. Por alguns segundos, os dois ficaram imóveis. O cachorro parecia hesitar entre se aproximar ou fugir novamente. Então deu um passo, depois outro. Mas algo não estava certo. As pernas do animal tremiam. Antes que Sebastião pudesse reagir, o cachorro simplesmente caiu no chão da rua. O regador caiu das mãos do idoso. Meu Deus do céu! Sebastião caminhou o mais rápido que conseguiu até o portão e o abriu. Ao se aproximar do cachorro, percebeu imediatamente que o animal estava extremamente magro. As costelas estavam visíveis sob o pelo curto. Havia também algumas marcas antigas pelo corpo, cicatrizadas de forma irregular. Sebastião se agachou lentamente para não assustá-lo. O cachorro abriu os olhos por um instante. O olhar era cansado, mas atento. Mesmo naquele estado, ele ainda parecia avaliar se podia confiar. Calma, calma. Ninguém vai te fazer mal aqui, disse Sebastião em voz baixa. Ele estendeu a mão devagar. O cachorro não recuou. Aquilo foi o suficiente. Com cuidado, Sebastião pegou o animal nos braços. Ele era mais leve do que deveria, quase sem peso. O idoso levou para dentro do quintal e improvisou um espaço na varanda usando um cobertor antigo que guardava dentro de casa. Depois trouxe uma tigela com água. O cachorro demorou alguns segundos, mas finalmente começou a beber. Cada gole parecia devolver um pouco de vida ao seu corpo. Sebastião ficou sentado ao lado, observando. Você apareceu na hora certa, viu? Nos dias seguintes, o cachorro quase não se mexia. Ele passava a maior parte do tempo deitado na varanda, observando tudo ao redor com olhos atentos. Qualquer barulho fazia seu corpo enrijecer. Quando uma panela caiu na cozinha, ele se encolheu imediatamente, como se esperasse algo ruim acontecer. Sebastião percebeu. Aquilo não era apenas medo comum. Era o tipo de reação de quem já tinha passado por muita coisa. Mesmo assim, o idoso não apressou nada. Ele apenas manteve a rotina. De manhã cedo, preparava café e sempre deixava um pouco de pão para o cachorro. No almoço, separava pequenos pedaços de carne e arroz. Com o passar dos dias, algo começou a mudar. O cachorro passou a levantar quando Sebastião caminhava pelo quintal. Primeiro observava, depois começou a seguir o idoso a uma certa distância. Era sempre cauteloso, mas cada dia parecia um pouco mais confiante. Certa manhã, Sebastião decidiu sair para uma pequena caminhada pela rua. Ele abriu o portão lentamente. O cachorro ficou parado na varanda, observando. Sebastião caminhou alguns passos. Então ouviu um som atrás de si. Patas na terra. Quando virou o rosto, viu que o cachorro seguia.
devagar, como se estivesse testando aquela nova liberdade. Sebastião sorriu pela primeira vez desde que o animal tinha aparecido. Então você resolveu vir também, hein? Eles caminharam juntos pela rua tranquila. Alguns vizinhos olharam curiosos. Ninguém parecia reconhecer o cachorro naquele momento, mas algo curioso aconteceu. Quando chegaram perto da feira livre da cidade, onde barracas coloridas vendiam frutas, tapioca e queijo coalho assando na brasa, o cachorro parou de repente. O corpo inteiro ficou rígido. As orelhas abaixaram. E então começou a tremer. Sebastião percebeu imediatamente. Aquele lugar despertava algo no passado daquele cachorro. Algo que ele claramente preferia esquecer. O movimento da feira livre tomava conta da rua principal da pequena cidade. Barracas coloridas se espalhavam de um lado ao outro, cobertas por lonas que balançavam levemente com o vento quente da tarde. O cheiro de frutas maduras, temperos frescos e milho cozido misturava-se com o som das pessoas conversando, rindo e chamando clientes. Sebastião caminhava devagar entre as barracas, mas percebeu que algo havia mudado no comportamento do cachorro. Caramelo não estava mais andando com a curiosidade que demonstrara minutos antes. O corpo havia ficado rígido e as patas pareciam presas ao chão. O tremor era visível. Sebastião se abaixou ao lado dele e falou em voz baixa, tentando transmitir calma. O cachorro mantinha os olhos atentos, observando cada movimento ao redor. Algumas vozes mais altas faziam suas orelhas recuarem imediatamente. Era como se aquele lugar estivesse despertando lembranças que o animal não queria reviver. Sebastião decidiu não insistir na caminhada. Ele virou lentamente e começou a retornar para casa. Caramelo demorou alguns segundos, mas acabou seguindo atrás dele, ainda com o corpo tenso. Durante o caminho de volta, algumas pessoas olharam curiosas para o cachorro. Naquela cidade pequena, rostos novos ou animais desconhecidos sempre chamavam atenção. Quando chegaram novamente ao portão da casa, Caramelo entrou rapidamente no quintal e procurou o canto da varanda onde vinha descansando nos últimos dias. Deitou-se sob o cobertor e soltou um suspiro longo, como se estivesse finalmente seguro outra vez. Sebastião observou aquilo em silêncio. Algo naquele comportamento confirmava uma suspeita que começava a surgir em sua mente. Aquele cachorro não era apenas um animal perdido que havia aparecido por acaso. Ele vinha de algum lugar daquela própria cidade. Nos dias seguintes, a rotina começou a se fortalecer entre os dois. Todas as manhãs, Sebastião acordava cedo, colocava água. Para ferver, preparava café enquanto o sol ainda nascia por trás das casas simples do bairro. O cheiro do café forte se espalhava pela cozinha e logo chegava até a varanda. Caramelo começou a levantar sempre nesse mesmo horário. Primeiro apenas observava da porta. Depois passou a se aproximar lentamente enquanto Sebastião colocava pedaço de pão em uma pequena tigela. Aos poucos, o corpo do cachorro começava a recuperar força. O pelo ainda estava opaco, mas os olhos já não pareciam tão cansados. Algumas semanas depois, outra mudança aconteceu. Caramelo começou a acompanhar Sebastião pelo quintal com mais confiança. Quando o idoso pegava o regador para cuidar das plantas, o cachorro sentava perto, observando cada movimento. Sebastião falava com ele como se estivesse conversando com um velho amigo. Contava histórias da juventude, lembranças da cidade antigamente e até pequenos comentários sobre o clima. Certa tarde, enquanto varria a frente da casa, uma vizinha chamada Dona Marta passou pela rua. Ela parou ao ver o cachorro. Ficou alguns segundos observando o Caramelo com atenção. Depois franziu levemente a testa. Disse que aquele cachorro parecia familiar. Comentou que já tinha visto um animal muito parecido andando por outra parte da cidade meses atrás. Sebastião perguntou onde. Dona Marta explicou que era perto de uma área mais afastada, onde algumas casas ficavam próximas de um antigo depósito abandonado. Caramelo, que estava deitado na sombra da varanda, levantou a cabeça no momento em que ouviu a conversa. Seus olhos ficaram atentos novamente. O corpo não tremia como antes, mas havia algo diferente em sua postura. Como se aquelas palavras também tivessem despertado uma memória escondida dentro dele. Sebastião percebeu. E naquele instante começou a entender que a história daquele cachorro talvez estivesse muito mais próxima do que imaginava. Os dias passaram lentamente naquela pequena rua de terra, e a rotina da casa de Sebastião começou a ganhar um novo ritmo.
O sol surgia todas as manhãs iluminando o quintal simples, onde os vasos de plantas espalhavam um cheiro fresco de hortelã, erva cidreira e coentro molhado pelo orvalho. Caramelo já não era o mesmo cachorro assustado que havia caído diante do portão semanas antes. Seu corpo começava a recuperar forma. As costelas já não estavam tão aparentes e o brilho nos olhos voltava pouco a pouco. Mesmo assim, certos comportamentos ainda revelavam que o passado não tinha desaparecido completamente. Barulhos muito altos ainda faziam o cachorro levantar a cabeça rapidamente. O som de uma moto acelerando na rua ou o portão de algum vizinho batendo com força faziam seu corpo ficar tenso por alguns segundos. Sebastião percebia tudo. Ele nunca forçava a aproximação, nem tentava assustar o animal. Sempre falava com calma, em tom baixo, como quem sabe que confiança não nasce de repente. Com o passar das semanas, Caramelo começou a demonstrar algo novo: lealdade. Quando Sebastião saía para varrer a frente da casa, o cachorro sentava perto da porta observando cada movimento da rua. Quando o idoso caminhava até o pequeno mercado da esquina para comprar pão, Caramelo acompanhava com passos tranquilos. Os moradores da rua começaram a notar. Alguns cumprimentavam Sebastião e sorriam ao ver o cachorro andando ao lado dele. Em cidades pequenas, histórias assim sempre despertam curiosidade. Certa manhã, enquanto Sebastião conversava com o dono da venda, Caramelo deitou perto da porta e ficou observando o movimento da rua. Pessoas passavam carregando sacolas, bicicletas cruzavam lentamente e o cheiro de pão fresco escapava da padaria próxima. Mas, de repente, algo chamou sua atenção. Um homem atravessou a rua do outro lado. Caramelo levantou a cabeça imediatamente. O corpo ficou rígido. O homem não parecia ter notado o cachorro. Caminhava distraído, conversando com alguém e gesticulando com as mãos. Mesmo assim, Caramelo abaixou as orelhas e recuou alguns passos, aproximando-se da perna de Sebastião. O idoso percebeu a reação. Olhou para o cachorro e depois para o homem que se afastava. Naquele momento, não havia motivo aparente para aquele medo repentino. O homem continuou andando e logo desapareceu na esquina. Caramelo demorou alguns segundos para relaxar novamente. Sebastião não comentou nada, mas guardou aquela reação na memória. Ao voltarem para casa, o cachorro correu direto para o quintal e deitou perto das plantas. O sol da manhã iluminava o lugar e uma leve brisa fazia as folhas balançarem suavemente. Sebastião sentou na cadeira de madeira da varanda e ficou observando o animal. Era impossível não perceber o quanto aquele cachorro havia mudado sua rotina. Antes, os dias passavam silenciosos demais. As tardes eram longas e muitas vezes Sebastião se pegava sentado sozinho olhando a rua vazia. Agora havia movimento. Havia companhia. Naquela mesma tarde, Helena apareceu pela primeira vez na casa. Ela fazia parte de um pequeno grupo da cidade que ajudava animais abandonados, se costumava caminhar pela região para observar a situação dos bichos que viviam nas ruas. Quando viu Caramelo deitado na varanda, ela parou diante do portão. Sebastião abriu e explicou como o cachorro havia aparecido semanas antes. Helena se aproximou devagar. Caramelo não fugiu, mas ficou atento enquanto ela observava as marcas antigas em seu corpo. Helena falou com cuidado que aquelas cicatrizes não pareciam ter sido causadas por acidentes comuns. Sebastião ouviu em silêncio. O vento da tarde atravessava o quintal, trazendo o cheiro de terra quente. Caramelo permaneceu deitado, mas seus olhos acompanhavam cada palavra da conversa. Sem que ninguém dissesse em voz alta, uma certeza começava a se formar entre eles. A história daquele cachorro ainda não estava completamente revelada. Depois da visita de Helena, o silêncio da casa pareceu carregar um peso diferente. O sol já estava mais baixo no céu, pintando o quintal com uma luz dourada que atravessava as folhas das plantas de Sebastião. O cheiro da terra quente misturava-se com o aroma leve de café que ainda permanecia no ar. Helena havia falado com calma, mas suas palavras ficaram na mente de Sebastião. As marcas no corpo de Caramelo não pareciam simples arranhões de briga entre cães ou acidentes de rua. Eram cicatrizes antigas, algumas mais profundas, outras acobertas pelo crescimento irregular do pelo. Sebastião sentou na cadeira de madeira da varanda enquanto observava o cachorro deitado perto do degrau. Caramelo parecia tranquilo naquele momento. O peito subia e descia lentamente enquanto ele descansava, mas seus olhos estavam abertos, atentos a qualquer movimento.
Helena havia explicado que muitas vezes animais que passam por situações difíceis desenvolvem comportamentos semelhantes aos que Caramelo apresentava. O medo repentino de barulhos, a desconfiança inicial e aquela necessidade constante de observar tudo ao redor. Mesmo assim, ela também havia notado algo positivo. Caramelo demonstrava uma capacidade forte de criar vínculo. O fato de seguir Sebastião pela casa e pela rua indicava que ele começava a confiar novamente em alguém. Antes de ir embora, Helena havia sugerido algo simples. Ela pediu que Sebastião continuasse observando o comportamento do cachorro em diferentes partes da cidade. Às vezes, certos lugares despertam lembranças nos animais. Sebastião concordou. Nos dias seguintes, ele começou a prestar mais atenção nas reações de Caramelo durante as caminhadas. Pela manhã, os dois passaram novamente pela praça principal. Algumas senhoras conversavam sentadas em bancos de madeira, enquanto crianças corriam perto da igreja. Caramelo caminhou tranquilo ao lado de Sebastião, cheirando o chão e observando os pombos que se espalhavam pela praça. Depois seguiram até a venda de seu Arnaldo. O cheiro de pão quente e café forte escapava pela porta aberta. Caramelo sentou do lado de fora enquanto Sebastião conversava com o dono do estabelecimento. Nada parecia incomodar o cachorro naquele lugar. Mas quando começaram a caminhar em direção a uma rua mais afastada, algo mudou. Era uma área menos movimentada da cidade. Algumas casas simples estavam separadas por terrenos vazios, e mais adiante era possível ver um antigo galpão de paredes desgastadas. Caramelo diminuiu o passo. Seu corpo ficou mais baixo, como se tentasse se aproximar do chão. Sebastião percebeu imediatamente. O cachorro não chegou a tremer como havia acontecido na feira, mas sua respiração ficou mais rápida. Eles não seguiram adiante. Sebastião decidiu voltar. Durante o caminho de volta, ele ficou pensando no que Dona Marta havia comentado dias antes. Aquela região era justamente próxima do lugar que ela havia mencionado quando disse que talvez já tivesse visto o cachorro. Naquela noite, o vento soprou um pouco mais forte pela cidade. As folhas das plantas balançavam no quintal, enquanto Sebastião fechava as janelas da casa. Caramelo estava deitado na varanda, observando o movimento da rua iluminada apenas por alguns postes antigos. O cachorro parecia diferente agora. Não apenas mais forte fisicamente, mas também mais atento ao ambiente ao redor. Sebastião trouxe uma pequena tigela com comida e sentou novamente na cadeira da varanda. Enquanto Caramelo comia, o idoso pensava em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Um cachorro havia aparecido inesperadamente em sua vida. Agora aquele animal fazia parte de sua rotina diária. Mas a sensação de que ainda existia algo escondido naquela história crescia cada vez mais. As pistas estavam espalhadas pela cidade, e aos poucos elas começavam a apontar para um passado que Caramelo claramente ainda tentava evitar. O tempo começou a mudar lentamente na pequena cidade. As manhãs passaram a nascer com uma brisa mais fresca, e algumas nuvens começaram a aparecer no céu anunciando a chegada das primeiras chuvas da estação. O quintal de Sebastião ganhou novas cores, porque a terra úmida fazia as plantas crescerem com mais força. Caramelo parecia cada vez mais adaptado àquela vida tranquila. Todas as manhãs ele já esperava Sebastião acordar. Quando o idoso abria a porta da cozinha, o cachorro levantava imediatamente, espreguiçava-se e caminhava pelo quintal observando o dia começar. O canto dos galos nas casas vizinhas e o cheiro do café quente já faziam parte da rotina dos dois. O corpo de Caramelo havia mudado bastante desde o dia em que apareceu. O pelo estava mais cheio e o olhar já não carregava o mesmo cansaço. Mesmo assim, sua atenção ao ambiente nunca desaparecia completamente. Sebastião continuava observando cada detalhe durante as caminhadas pela cidade. Certa manhã eles decidiram caminhar por um caminho um pouco diferente. Em vez de seguir diretamente para a praça, Sebastião virou por uma rua lateral onde algumas casas antigas estavam cercadas por cercas de madeira. O lugar era mais silencioso. Alguns moradores cuidavam de pequenos jardins e o cheiro de terra molhada era forte por causa da chuva da noite anterior. Caramelo caminhava tranquilo até que, ao se aproximarem de uma esquina, ele parou novamente. O cachorro ficou completamente imóvel. Sebastião também parou e observou. Mais adiante, um homem estava sentado na frente de uma casa simples, conversando com outro morador. Não havia nada de estranho na cena,
mas Caramelo abaixou as orelhas e recuou alguns passos. Seu corpo demonstrava desconforto. Sebastião decidiu não continuar naquela direção. Eles atravessaram para o outro lado da rua e seguiram por um caminho diferente. Depois de alguns minutos, o cachorro voltou a caminhar normalmente. Aquilo ficou na mente do idoso. Naquela mesma tarde, Helena voltou a visitar a casa. Ela trouxe algumas orientações simples sobre cuidados com animais que passaram por experiências difíceis. Explicou que paciência e rotina são importantes para que o animal recupere segurança. Enquanto conversavam na varanda, Caramelo deitou próximo às plantas e observava os dois com atenção. Sebastião comentou sobre as reações do cachorro em algumas partes da cidade. Helena ouviu tudo com atenção. Ela explicou que os animais muitas vezes associam lugares, pessoas a experiências que tiveram no passado. Por isso, certas ruas ou presenças podem provocar medo ou tensão. Durante a conversa, Helena também contou algo que havia ouvido de um comerciante da feira. Alguns meses atrás, um cachorro muito parecido com Caramelo era visto andando perto de um antigo galpão nos limites da cidade. O animal parecia viver ali, mas às vezes aparecia acompanhando um homem que morava na região. Sebastião sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. A informação não era uma prova de nada, mas reforçava a ideia de que Caramelo não havia vindo de muito longe. O passado do cachorro estava ligado àquela própria cidade. Naquela noite, uma chuva leve começou a cair. O som das gotas do telhado criava um ritmo calmo enquanto o vento fresco atravessava o quintal. Sebastião colocou um pano mais grosso na varanda para proteger Caramelo do frio. O cachorro deitou-se sobre o tecido seco e observou o idoso por alguns segundos. Então, pela primeira vez desde que havia chegado, aproximou-se lentamente e encostou a cabeça na perna de Sebastião. Foi um gesto simples, mas para Sebastião, aquele momento significava algo enorme. Caramelo finalmente começava a confiar de verdade. As chuvas da estação começaram a aparecer com mais frequência nas semanas seguintes. Às vezes eram pancadas rápidas que refrescavam a tarde quente do interior. Outras vezes eram chuvas finas que caíam durante horas, deixando as ruas de terra mais escuras e o cheiro de barro espalhado pelo ar. O quintal de Sebastião ficou ainda mais verde. As plantas cresceram fortes e o cheiro de hortelã e erva cidreira parecia mais intenso cada vez que o vento passava entre os vasos. Caramelo continuava acompanhando o idoso em quase todas as atividades do dia. Pela manhã, ficava sentado perto da porta enquanto Sebastião preparava o café. Depois caminhava ao lado dele até a venda de seu Arnaldo ou até a praça da igreja, onde alguns moradores se reuniam para conversar. A presença do cachorro já começava a chamar a atenção de mais pessoas. Muitos moradores comentavam como o animal havia mudado desde as primeiras semanas. O corpo estava mais forte e o comportamento parecia mais seguro. Crianças que passavam pela rua às vezes paravam perto do portão para observar Caramelo. Algumas chamavam o cachorro com cuidado, mas ele ainda preferia ficar próximo de Sebastião, observando tudo com atenção antes de se aproximar de qualquer pessoa. A confiança do animal crescia lentamente, passo a passo. Certa manhã de domingo, a praça da cidade estava mais movimentada. Depois da missa, muitas famílias permaneciam ali conversando enquanto as crianças corriam pelo gramado. Sebastião sentou em um banco de madeira que já conhecia há muitos anos. Caramelo deitou ao lado dele, acompanhando o movimento das pessoas com um olhar atento. Helena também estava na praça naquele dia. Ela se aproximou, sorrindo ao ver o cachorro. Durante a conversa, Helena comentou que algumas pessoas da cidade haviam começado a falar sobre Caramelo. Alguns moradores diziam que reconheciam o animal de meses atrás, quando ele era visto andando em uma região mais afastada. Esses comentários começaram a despertar curiosidade entre os moradores. Alguns lembravam de ter visto o cachorro perto do antigo galpão abandonado nos limites da cidade. Outros diziam que ele às vezes aparecia perto de uma casa simples que ficava numa rua mais isolada. Sebastião ouviu tudo com atenção. Nenhuma daquelas lembranças era uma certeza, mas todas apontavam para a mesma direção. O passado de Caramelo estava espalhado em pequenas memórias de moradores da cidade. Enquanto conversavam, algo inesperado aconteceu. Um grupo de crianças começou a correr pela praça, chutando uma bola de futebol. A bola escapou do controle de um dos meninos e rolou até perto de Caramelo. O cachorro levantou imediatamente. Por um instante, todos pensaram que ele se afastaria.
como fazia quando algo inesperado acontecia. Mas Caramelo apenas observou a bola parada diante dele. Um dos meninos se aproximou devagar, com certo receio. Caramelo não recuou. O menino pegou a bola e sorriu. Aquele pequeno momento fez algumas pessoas que estavam por perto comentarem sobre como o cachorro parecia cada vez mais tranquilo. Sebastião percebeu aquilo. Aos poucos, Caramelo não estava apenas encontrando lugar naquela casa. Ele também começava a encontrar um lugar naquela comunidade. Mesmo assim, certas reações ainda surgiam de vez em quando. Quando algum homem com voz mais alta passava pela praça ou quando motos aceleravam na rua próxima, o cachorro ainda demonstrava sinais de tensão. Esses momentos lembravam Sebastião de que o passado de Caramelo ainda estava ali, escondido em algum lugar da cidade. E talvez não demorasse para que mais pistas começassem a aparecer. Os meses foram passando e a cidade entrou no período das festas juninas. Bandeirinhas coloridas começaram a aparecer penduradas entre postes e varandas. O cheiro de milho cozido, pamonha e bolo de fubá se espalhava pelas ruas, enquanto ensaios de sanfona e triângulo podiam ser ouvidos em várias casas ao cair da tarde. Sebastião sempre gostou dessa época do ano, mas fazia muito tempo que ele não participava das comemorações como antes. Desde que passou a viver sozinho, preferia observar o movimento da varanda de casa. Naquele ano, porém, as coisas estavam diferentes. Caramelo agora fazia parte da rotina do idoso. O cachorro o acompanhava em quase todos os passeios pela cidade e parecia cada vez mais adaptado à vida tranquila ao lado dele. Mesmo assim, algumas reações inesperadas continuavam surgindo. Certa tarde, enquanto caminhavam perto da rua onde ficava o antigo galpão abandonado, Caramelo parou novamente. O lugar estava mais silencioso que o restante da cidade. Algumas árvores antigas cercavam o terreno e o muro desgastado mostrava marcas do tempo. O cachorro ficou imóvel. Seus olhos estavam fixos naquela direção. Sebastião percebeu que aquela reação era diferente das outras. Não havia apenas medo. Havia também uma espécie de reconhecimento. O idoso não se aproximou do galpão naquele momento. Apenas observou o comportamento do cachorro por alguns segundos, e depois decidiu seguir por outro caminho. Naquela mesma noite, Helena passou novamente na casa de Sebastião. Ela contou que, nos últimos dias, havia conversado com mais moradores da cidade sobre o cachorro. Algumas pessoas lembravam claramente de ter visto um animal muito parecido com Caramelo andando frequentemente perto daquela região do galpão. Um comerciante da feira disse que o cachorro às vezes acompanhava um homem que morava em uma rua próxima dali. Helena explicou que talvez fosse importante entender melhor aquela situação. Não para causar problemas, mas para garantir que Caramelo pudesse continuar seguro. Sebastião ouviu em silêncio. O vento da noite balançava as folhas das plantas no quintal, enquanto Caramelo permanecia deitado perto da varanda, observando a conversa. Nos dias seguintes, alguns comentários começaram a circular pela cidade. Dona Marta, a vizinha que havia reconhecido o cachorro semanas antes, voltou a falar com Sebastião. Ela disse que finalmente havia lembrado de onde conhecia aquele animal. Segundo ela, meses atrás Caramelo era visto frequentemente perto da casa de um homem chamado Rogério, que morava em uma rua mais isolada próxima ao antigo galpão. Sebastião sentiu um aperto no peito ao ouvir aquele nome. A informação ainda não explicava tudo, mas indicava que Caramelo realmente tinha um antigo dono naquela cidade. Enquanto isso, o comportamento do cachorro continuava revelando pequenos sinais. Certa manhã, durante uma caminhada perto da feira, Caramelo avistou um homem passando do outro lado da rua. O cachorro imediatamente abaixou as orelhas e se aproximou da perna de Sebastião. O homem seguiu andando sem notar o animal. Mesmo assim, a reação foi clara. Sebastião começou a entender que o passado de Caramelo talvez estivesse mais próximo do que imaginava. Helena sugeriu que eles reunissem informações com calma, conversando com moradores se pudessem confirmar o que havia acontecido com o cachorro antes de ele aparecer naquela rua. A intenção não era criar conflito, mas garantir que o animal estivesse protegido. Naquela noite, enquanto o som distante de uma sanfona ecoava pela cidade iluminada por fogueiras de festa junina, Sebastião sentou na varanda observando Caramelo descansar. O cachorro parecia tranquilo, mas agora o idoso sabia que a história daquele animal estava começando a se revelar.
E com cada nova lembrança trazida pelos moradores, as peças daquele passado começavam finalmente a se encaixar. As festas juninas continuavam animando a pequena cidade. À noite, as ruas eram iluminadas por fogueiras enfeitadas com bandeirinhas coloridas que balançavam com o vento. O som da sanfona, do triângulo e do... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Zabumba ecoava pelas praças, enquanto o cheiro de milho assado, pamonha e canjica tomava conta do ar. Sebastião observava tudo aquilo da varanda de casa, sentado em sua velha cadeira de madeira. Caramelo estava deitado ao lado dele, acompanhando os movimentos da rua com os olhos atentos. Mesmo em meio ao clima alegre da cidade, os pensamentos do idoso estavam ocupados pelas conversas das últimas semanas. As lembranças trazidas pelos moradores começavam a formar uma história mais clara sobre o passado do cachorro. Helena continuava ajudando a reunir informações com cuidado. Ela conversava com feirantes, vizinhos e outros moradores que pudessem lembrar de detalhes sobre o período em que Caramelo era visto perto do antigo galpão. Algumas pessoas contaram que o cachorro parecia viver por ali durante algum tempo. Outras lembravam de vê-lo seguindo um homem que morava em uma rua mais afastada da cidade. Esses relatos se repetiam com pequenas variações, mas todos apontavam para a mesma pessoa. Rogério. Sebastião não conhecia o homem pessoalmente, mas já havia ouvido o nome algumas vezes. Era alguém que vivia de pequenos trabalhos e passava boa parte do tempo naquela região mais isolada da cidade. Helena explicou que seria importante agir com responsabilidade. Antes de qualquer decisão, era preciso reunir informações suficientes para proteger Caramelo e garantir que o cachorro não voltasse para uma situação difícil. Durante uma das caminhadas pela cidade, Sebastião e Helena decidiram passar novamente pela rua onde ficava o antigo galpão. O lugar parecia ainda mais silencioso naquela manhã. Algumas árvores antigas projetavam sombras longas sobre o terreno e o muro desgastado mostrava sinais de abandono. Caramelo caminhava ao lado de Sebastião, mas quando se aproximaram da área, o cachorro diminuiu o passo. Seus olhos começaram a observar tudo ao redor com atenção. O corpo não tremia como antes, mas havia tensão em sua postura. Era como se ele estivesse reconhecendo cada pedaço daquele lugar. Sebastião parou por alguns instantes. Ele não queria assustar o cachorro, nem forçá-lo a reviver lembranças difíceis. Mesmo assim, aquele momento confirmava algo importante. Caramelo realmente já havia passado por ali. Enquanto observavam o local, uma senhora que morava em uma casa próxima se aproximou lentamente do portão. Ela reconheceu o cachorro imediatamente. Disse que lembrava dele andando muitas vezes por aquela rua meses atrás. Segundo ela, o animal parecia viver perto da casa de Rogério. A senhora também comentou que, naquela época, o cachorro parecia sempre assustado e evitava se aproximar de outras pessoas. Sebastião ouviu aquelas palavras com atenção. Helena agradeceu pela informação e explicou que estavam tentando entender melhor a história do animal para garantir que ele tivesse uma vida segura. Depois da conversa, eles voltaram caminhando devagar pela rua silenciosa. Caramelo permaneceu próximo de Sebastião durante todo o caminho, como se buscasse segurança naquela presença que já conhecia tão bem. Naquela tarde, Helena sugeriu que levassem todas as informações reunidas até a pequena associação de proteção animal da cidade. O objetivo não era criar confusão, mas registrar a situação para que Caramelo pudesse permanecer protegido caso alguém tentasse reivindicar o cachorro sem oferecer as condições adequadas para cuidar dele. Sebastião concordou. Não era uma decisão fácil para um homem que sempre evitou conflitos durante toda a vida. Mas naquele momento ele sabia que precisava fazer o que fosse melhor para o cachorro que havia mudado seus dias. Caramelo agora fazia parte da sua vida. E proteger aquele animal também era uma forma de proteger o vínculo que os dois haviam construído com paciência e confiança. O ar estava mais frio naquela manhã, e pequenas nuvens cobriam parcialmente o céu da cidade. As ruas de terra molhada refletiam a luz fraca do sol, e o cheiro de barro misturado com o aroma de café recém-passado se espalhava pelas casas próximas. Sebastião caminhava com Caramelo ao seu lado, sentindo o peso de semanas de observação e recolhimento de informações.
Cada passo era acompanhado de atenção, pois o cachorro permanecia alerta, observando o ambiente com olhos atentos, mas agora confiantes. Chegaram à sede da pequena Associação de Proteção Animal, uma construção simples de paredes coloridas e janelas abertas que deixavam entrar o cheiro de flores cultivadas nos vasos do quintal. Helena já os esperava, com papéis e anotações sobre os relatos dos moradores. O clima era calmo, mas havia uma tensão silenciosa. Todos sabiam que aquele registro poderia mudar o destino de Caramelo. Enquanto Sebastião preenchia os formulários, Caramelo ficou deitado perto da porta, observando o movimento dos funcionários e dos visitantes. Cada barulho era acompanhado por um leve levantamento de cabeça, mas ele não recuava. Seu comportamento mostrava que já confiava no ambiente e nas pessoas que agora se preocupavam com ele. Helena revisou todos os relatos, apontando datas, locais e detalhes das observações de moradores que haviam visto Caramelo com o antigo dono. Era impressionante como pequenos detalhes se encaixavam, formando um retrato fiel do passado do cachorro. Sebastião observava Caramelo enquanto Helena falava e sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia que proteger o cachorro exigiria coragem, mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. Após algumas horas, decidiram visitar a delegacia para registrar oficialmente a situação. A caminhada até lá foi longa, mas Caramelo permaneceu firme ao lado de Sebastião, demonstrando a lealdade que já se tornará uma característica marcante do animal. Durante o percurso, Sebastião conversava com Caramelo em voz baixa, tentando transmitir segurança. O cachorro parecia compreender cada palavra, aproximando-se mais do idoso sempre que alguma rua parecia mais vazia ou barulhenta. Na delegacia, Sebastião explicou detalhadamente a situação, mostrando os formulários da associação e os relatos de moradores. Helena reforçou que o objetivo era garantir que Caramelo tivesse um lar seguro e que suas necessidades fossem atendidas. A atitude calma, firme e responsável do idoso impressionou os funcionários, que prometeram acompanhar o caso de perto. De volta para casa, Sebastião e Caramelo caminharam lentamente pela rua. A sensação de dever cumprido e a esperança de um futuro seguro para o cachorro preenchiam o ambiente. Cada passo reforçava a confiança que o animal já demonstrava, e Caramelo parecia mais relaxado do que nos últimos meses. Naquela noite, ao chegarem ao quintal, Sebastião preparou o jantar do cachorro, e Caramelo comeu com atenção, sem pressa, como se finalmente sentisse que estava em segurança. O vento fresco atravessava o quintal, trazendo o aroma da terra molhada e das plantas, enquanto a lua surgia no céu, iluminando o momento de tranquilidade. Sebastião sentou na cadeira da varanda e acariciou Caramelo, percebendo a força da amizade que haviam construído. Tudo ainda estava longe de ser resolvido completamente, mas agora havia um caminho seguro. A cidade, que antes parecia apenas um cenário neutro, agora se tornava testemunha de uma mudança concreta. O cachorro Caramelo estava prestes a ter sua vida transformada para sempre, protegido e amado, com esperança e justiça finalmente começando a aparecer. O sol surgia tímido no horizonte, espalhando uma luz dourada pelo quintal da casa de Sebastião. O ar estava fresco e perfumado pelo cheiro das plantas molhadas pelo orvalho da madrugada. Caramelo despertou cedo, como sempre, esticando o corpo e abanando a cauda em direção ao idoso que já se movia na cozinha, preparando café. Havia algo diferente naquele dia, uma sensação de leveza e tranquilidade que pairava no ar. Nos últimos meses, a vida de Caramelo havia mudado completamente. Ele não era mais o cachorro assustado que correrá pelas ruas, magro e cheio de marcas antigas. Agora seu pelo brilhava sob a luz da manhã, os olhos transmitiam confiança e o corpo, forte e ágil, se movia com segurança. Cada passo que ele dava ao lado de Sebastião mostrava não apenas confiança, mas uma felicidade silenciosa que contagiava todos ao redor. O idoso sentou-se na varanda e observou Caramelo brincar com uma bola que havia sido comprada na feira na semana anterior. O cachorro corria, pulava e corria novamente para trazer a bola, olhando sempre para Sebastião, esperando que ele lançasse outra vez. A cidade ainda acordava lentamente, mas o quintal da casa agora parecia um refúgio seguro, iluminado pela amizade e pelo carinho que havia crescido entre os dois. Helena apareceu naquela manhã, sorrindo. Trazia notícias que finalmente traziam alívio para Sebastião. A Associação de Proteção Animal havia concluído a investigação sobre o antigo dono.
Todos os relatos confirmavam que Caramelo havia passado por situações de negligência, e o cachorro estava oficialmente sob a proteção do idoso, que havia demonstrado cuidado, paciência e responsabilidade durante semanas. A decisão era irrevogável. Caramelo finalmente poderia permanecer em um lar seguro, amado e respeitado. O idoso sorriu, e Caramelo, como se compreendesse a importância do momento, pulou sobre a varanda e encostou a cabeça no colo de Sebastião. Foi um instante de ternura, de conexão profunda. Cada marca antiga no corpo do cachorro parecia se dissolver naquele gesto silencioso, substituída pela sensação de segurança, amor e pertencimento. Ao longo da manhã, moradores da vizinhança começaram a aparecer. Dona Marta trouxe frutas para a mesa, algumas crianças correram para brincar com Caramelo, e o comércio local, que já conhecia a história do cachorro, cumprimentou Sebastião com elogios e sorrisos. Era a cidade inteira reconhecendo o valor daquela relação construída com paciência e cuidado. Mais tarde, Sebastião levou Caramelo para uma caminhada longa pelo bairro. O cachorro explorava cada canto com curiosidade e alegria, farejando o chão, correndo entre as árvores, aproximando-se das pessoas sem medo. A liberdade que antes era apenas um conceito distante agora se tornava realidade. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Sebastião sentou-se novamente na varanda. Caramelo deitou-se aos seus pés, relaxado, e suspirou profundamente, como se estivesse finalmente em paz. O vento suave trouxe o cheiro das flores do quintal, misturado com o aroma da terra recém-molhada, e a luz dourada iluminava os dois como se a própria cidade celebrasse aquela vitória silenciosa. Sebastião olhou para Caramelo e sorriu, percebendo que aquele cachorro, que um dia chegará com medo e insegurança, havia encontrado não apenas um lar, mas uma vida inteira de carinho e proteção. Era o fim de um capítulo difícil e o começo de uma história cheia de amor, confiança e felicidade. A amizade entre homem e cachorro agora estava consolidada, e cada momento juntos parecia prometer um futuro tranquilo e cheio de momentos alegres. Caramelo levantou a cabeça, olhou para Sebastião e abanou a cauda. Aquele gesto simples dizia tudo. Eles estavam juntos, seguros, felizes. O passado finalmente ficava para trás, e a vida, cheia de calor humano, afeto e confiança, se abria diante deles como um novo horizonte. Fim. Você chegou até aqui. Então comente salvar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.